Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e eu estou aqui com mais um vídeo no canal para trazer dicas muito importantes para você. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de 5 erros cometidos ao você ler a palavra do Senhor. Talvez você já tenha cometido alguns desses erros, porque eu também já cometi, mas graças a essas dicas, agora eu estou melhor na minha constância da leitura da palavra, né? Porque a palavra de Deus nos diz que nós, para sermos de acordo com Jesus Cristo, para sermos imitadores dele, para conhecer a vontade dele para a nossa vida, nós temos que ler a palavra do Senhor, porque é a nossa revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos ficar atentos para não cometer esses erros. Então, eu vou abordar para vocês 5 erros cometidos ao fazer a leitura da palavra do Senhor. O primeiro erro é abrir a Bíblia, você pegar a sua Bíblia e abrir ela em qualquer local e começar a ler. Esse é um erro, assim, muito comum e cometido, porque às vezes, quando você faz isso, pode acontecer em cair em trechos, porque você vai abrir aleatoriamente, em que você não sabe o contexto e não vai entender nada. Então, é importante você ter um plano de leitura, porque vai te ajudar a entender a palavra do Senhor. Porque quando você pega a Bíblia e abre em qualquer trecho aleatório, pode te deixar confuso. Porque nós não devemos, você que quer estudar a Bíblia, que você realmente quer estudar ela de capa a capa, aprender a vontade de Deus para sua vida, você tem que buscar meios para que você possa compreender a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós lemos e não entendemos. E Deus não quer que você leia só por ler. Ele quer que você leia e conheça aquilo que está sendo lido para que você possa colocar em prática na sua vida. Porque como que você vai pôr em prática algo que você não entendeu? Porque para quem quer estudar a Bíblia aprofundadamente, tem o estudo bíblico, que eu já trouxe vários vídeos falando sobre esse assunto no canal. Vou deixar o link na descrição para depois você conferir. Para você entender melhor a respeito disso. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você abre a Bíblia em qualquer local, você não entende aquilo que está sendo lido e por isso que você deve ter um plano de estudo. Tem aplicativos cristãos, tem sites, perfis no Instagram que postam estudos bíblicos. Por isso que é importante você acompanhar esses perfis, sejam sites, canais, para que você possa extrair o máximo daquilo que a palavra do Senhor fala. Então, eu quero deixar para você essa dica. Não cometa mais esse erro de pegar a palavra do Senhor e abrir em qualquer local e começar a ler sem saber aquilo que você que Deus quer direcionar para você. Por isso, procure o plano de leitura, porque vai te dar assistência para que você possa ter constância e entender tudo aquilo que está sendo explicado. Tem planos de estudo bíblico aqui no meu perfil no Instagram também, eu vou deixar o arroba aqui para vocês seguirem, porque lá eu posto também alguns cronogramas. Se quiserem que eu faça cronogramas aqui para o canal também, é só vocês comentarem aqui no vídeo que eu posso estar preparando esse vídeo para vocês. Então, a partir de hoje, você não vai mais cometer esse erro de pegar a palavra do Senhor e ler em qualquer local aleatório, sem saber aquilo que é o contexto, em que história que você está, o que antecede a isso. Tenha uma base, tenha livros, sites, revistas, para você entender. O segundo erro que a maioria comete também é não pesquisar o significado das palavras daquilo que você leu e não entendeu no dicionário. Porque quando você lê uma palavra que você considera difícil para o seu vocabulário, uma palavra que você ainda não tem conhecimento, você tem que pesquisar, porque isso vai até aumentar o seu repertório, né? Do seu vocabulário, porque você vai conhecer palavras novas. Então, isso é importante. Então, faça isso. Pesquise, seja se você tem um costume de usar em papel mesmo, o dicionário, né? O livro, você pode olhar, você pode pesquisar no Google, que é mais rápido ainda, mas o importante é que, de fato, não deixe de pesquisar aquilo que você leu e não entendeu, porque eu também faço isso. Quando eu vejo aqui uma palavra aqui que, nossa, eu não conheço isso aqui não, aí eu vou lá, pesquiso no Google, pesquiso em dicionários, porque não podemos deixar passar despercebido a maravilhosa, a grandiosa, que é a palavra do Senhor, porque nós devemos entender aquilo que
que estamos lendo. Então, não pesquisar o significado dessas palavras difíceis, né? Difíceis no dicionário, como que vamos entender? Como que vamos buscar colocar em prática se nós não sabemos aquilo que estamos lendo? Porque não é só sobre ler, como eu sempre trago vídeos aqui no canal falando sobre isso. Não é só sobre ler, é também sobre entender, tá bom? Vamos então ao terceiro aqui, erro muito cometido na leitura da palavra do Senhor, que é ler a Bíblia em locais que vão roubar a sua atenção. Você precisa ler a palavra do Senhor em um local em que você se sinta completamente concentrado na leitura da palavra. Porque se você não se concentrar na leitura da palavra, como que você vai entender aquilo que o texto está dizendo? Então, é importante você observar se o local em que você está lendo a palavra do Senhor está te favorecendo o entendimento da palavra. Aonde você está lendo, tem algo à sua volta, ao seu redor, que está roubando a sua atenção? Fique atento a isso, porque para você ler e entender a palavra do Senhor, você precisa entender como que você consegue aprender na leitura. Você é uma pessoa que consegue ler em um local que está com tumulto, barulho. Eu, por exemplo, eu gosto de um local calmo. Porque o meu foco, quando eu estou lendo a palavra do Senhor, ainda mais a palavra do Senhor, né? Porque para estudar cursos, né, da faculdade, eu gosto de ficar em locais silenciosos para me concentrar melhor. Imagina, então, para estudar a palavra do Senhor. Imagina, então, que é algo sagrado, algo mais importante na nossa vida, que é a palavra do Senhor. Eu prefiro ficar em locais que não tenham de preferência o celular por perto. Se eu tiver com o celular por perto, é em aplicativos que eu estou utilizando para fazer o estudo naquele momento, né? Inclusive, eu tenho vários no meu celular para isso. Agora, se eu deixar o celular lá, sem estar utilizando ele, e depois entra uma mensagem, alguma notificação, aí vou olhar rapidinho, né? Igual a gente, muitas vezes nós falamos isso, mas isso rouba a atenção. Então, busque não cometer mais esse erro, porque isso pode prejudicar a sua leitura da palavra do Senhor. Então, vamos à nossa quarta orientação aqui de algo que você não deve fazer na sua leitura bíblica. Um quarto erro aqui que é muito cometido é não orar antes de iniciar a leitura. Muitas vezes nós nos esquecemos de orar, isso é muito triste, porque isso vai prejudicar até mesmo o nosso entendimento, porque nós temos que buscar a orientação da palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar ao Senhor em oração, pedir ao Senhor, porque aquilo que nós pedimos ao Senhor, pedimos a Ele com fé, Ele nos concede. Então, ore com fé, com uma fé genuína, peça ao Senhor, quando você pegar a sua Bíblia, antes mesmo de você abri-la, procurar o versículo, chega lá na presença do Senhor, no local em que você tem preferência para estudar, seja no seu quarto, ou tem gente também que gosta de ficar ao ar livre, né? Algum local na natureza que você gosta de ficar para estudar a palavra do Senhor, mas o mais importante não é o local, o mais importante ainda é você ler e entender, mas você deve fazer a oração antes, seja para começar, para terminar. Porque tudo na nossa vida deve ter um momento de oração. Tudo que nós vamos fazer, devemos pedir a orientação de Deus. Porque a oração é uma conversa com Deus. Então, quando você está orando, você está conversando com Deus. E Deus é o nosso Pai. E nós, como filhos, somos herdeiros da promessa, herdeiros da vida eterna. E você, como filho, deve comunicar com o seu Pai. Da mesma forma que com os nossos pais aqui na terra, nós conversamos, temos que conversar com Deus também, porque Ele é o nosso Pai eterno, Pai celestial. E Deus está de braços abertos, com os ouvidos atentos para te ouvir. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar ao Senhor, enquanto se pode achá-lo. Então busca o Senhor, não deixe para amanhã, nem depois. O dia de você buscar ao Senhor Jesus é hoje, porque talvez amanhã, depois, daqui um mês, 1 ano, 2 anos, talvez você não esteja aqui mais,
porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, o dia de você servir o Senhor Jesus é hoje. Então, ore ao Senhor, aproveite desse livre acesso que Ele te concedeu através da morte dele e ressurreição na cruz, porque o véu se rompeu e Ele quebrou o abismo que havia entre nós. E agora nós temos o livre acesso à presença de Deus, coisas que antigamente somente os sacerdotes podiam. Somente eles podiam se chegar ao Senhor no Santo dos Santos. E hoje você tem esse privilégio. E muitas vezes nós não aproveitamos disso. Então, não cometa mais esse erro de deixar de orar antes de ler a palavra do Senhor. Não só antes de ler a palavra do Senhor, mas para tudo na sua vida, porque nós devemos buscar a orientação do Senhor Jesus, orar a Ele para todas as áreas da nossa vida. Para tudo nós devemos orar. Então, tenha esse momento de oração. Amém? Antes de nós irmos para a quinta e última lição desse vídeo aqui, de algo que você não deve fazer durante a sua leitura bíblica, eu quero pedir a você que, se está até aqui nesse vídeo, já vai deixando a sua curtida e também se inscrevendo no canal, porque tem conteúdo cristão aqui todas as semanas. E que Deus possa falar fortemente no teu coração através desses vídeos. O quinto e último erro aqui que a maioria comete quando vai ler a palavra do Senhor é ser inconstante. E essa inconstância acaba prejudicando a nossa vida de comunhão ao Senhor, porque se nós somos inconstantes na leitura da palavra, se nós não lemos a palavra do Senhor com frequência, nós não conseguiremos descobrir a vontade do Senhor para a nossa vida e muitas vezes vamos cometer erros. Nós vamos acabar pecando porque nós não estamos buscando a orientação. Então, busque ler a Bíblia todos os dias, porque nós temos essa oportunidade de poder pegar a palavra do Senhor, de professarmos a nossa fé. Nós temos essa liberdade. Quantos não têm? E nós que estamos podendo desfrutar dessa dádiva, de algo tão maravilhoso, muitas vezes nós não valorizamos. E quem não tem, tem vontade de ter essa oportunidade que nós temos. E nós devemos aproveitar, porque quantas perseguições, lutas, dificuldades os primeiros cristãos enfrentaram para que hoje nós pudéssemos ter aqui em mãos a palavra do Senhor. Quantos já se foram por causa dela e muitas vezes não valorizamos a palavra. A Bíblia, ela é perfeita. Não há erro, de capa a capa, ela é perfeita porque ela é a palavra do Senhor, ela foi inspirada pelo Senhor. Então, nós devemos buscar nos alimentar da palavra todos os dias da nossa vida. Então, não cometa mais esse quinto erro da inconstância, que é ler a Bíblia só quando, às vezes, você lembrar ou se der tempo. Busque colocá-la, ter um cronograma da sua rotina. Agora é o horário de eu ler a palavra do Senhor. Não importa a hora, porque Deus te ouve a qualquer hora do dia. Deus te ouve o seu momento de oração, comunhão, leitura da palavra, a qualquer momento. Não importa se você ler de madrugada, de manhã, à tarde ou à noite. O que importa é você ler. Então, se você tem estado inconstante, hoje é o dia de você mudar isso. E para isso, nós precisamos ter a vontade. Isso vai partir de nós, porque é nós mesmos que somos capazes de nos mudar. E isso parte de nós, a mudança parte de nós. Então, nós precisamos ter isso em foco. Eu vou mudar, eu vou ler a palavra do Senhor todos os dias. Então, que essas dicas, essas 5 lições aqui que foram ditas, de erros que muitas vezes são cometidos, não cometa isso mais. Vamos recapitular o que foi dito aqui no vídeo. O primeiro erro, abrir a Bíblia em qualquer local. O segundo erro é não pesquisar os significados das palavras que você não compreendeu. O terceiro erro é ler a Bíblia em locais que as coisas ao seu redor vão roubar a sua atenção. O quarto erro é você não orar. Isso prejudica muito sua leitura. E o quinto e último erro é a inconstância, que é você não ler a Bíblia todos os dias. Então, não cometa mais esses 5 erros. Tenha esse compromisso, a partir de hoje eu vou mudar, porque nós somos falhos. Eu já cometi esse erro. Antigamente, muitas vezes, alguns dias eu não lia.
Mas hoje o Senhor me fez ser diferente, porque nós somos cristãos, nós servimos ao Senhor, mas nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Só o Senhor Jesus é perfeito. Ele é o nosso modelo de vida, é a nossa inspiração de como nós devemos ser. Então, essa mudança vai partir de você. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, me faça ser diferente. Me ajude a ser constante na leitura da palavra, me ajude a ser alguém melhor. E dessa forma, a sua vida vai mudar completamente. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Que essas palavras se apliquem ao teu coração e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.